Então agora vamos falar um pouquinho do Xbox. Então o console Xbox mais recente no mercado é o Xbox One. E os preços variam de 1.600 a 2.700 reais aproximadamente. Já o console mais antigo, que é o Xbox 360, que vem com sensor Kinect, você vai encontrar com preços bem mais abaixo disso, tá bom? E por isso não deixe de conferir nossas estimativas atuais de preços dos videogames e nossa planner de preços para players iniciantes. A gente elaborou para facilitar a sua vida, tá bom? Então, quais as vantagens do Xbox 360? Vamos começar pelas vantagens. Primeiro, a potência do equipamento é equivalente ao PlayStation, então aguenta bastante o tempo de jogabilidade, aguenta bastante e suporta bastante diferentes tipos de jogos, tá bom? Tem um ótimo processador gráfico, então a imagem é bem próxima do real, você se sente mesmo jogando. Às vezes é você mesmo que está lá, é a sua imagem que ele capta e coloca como avatar para jogar, e isso amplia muito essa possibilidade de você se sentir mesmo dentro do jogo, essa imersão. Tá bom? Ele tem um sensor, que é o Kinect 1, e esse sensor, Kinect 1, ele capta a sua voz. Então você pode dar comandos para esse sensor, para ele iniciar a partida, para ele escolher um avatar que você queira, né, que você modelou lá para você. Então esse sensor ele ouve o seu comando de voz. Basta você chamá-lo, né? Chamar assim, Xbox, aí ele aparece lá as opções e você escolhe com o comando de voz que ele mostra lá, né? Aí quer escolher um jogador, sei lá, player 1. Aí você fala player 1, aí o player 1 já começa a fazer parte, né, do jogo. E assim por diante, né? As fases do jogo, tudo você pode ativar com comando de voz. Isso é muito prático quando a gente está na fisioterapia e a gente quer mudar de jogo. Às vezes esse comando de voz pode facilitar muito você ter uma rapidez na mudança de jogos, né? E isso deixar a sessão um pouco mais fluida, não é mesmo? Outra coisa é a interação dos jogos sem uso de controles. Isso foi uma revolução imensa. Eu acho que isso é a coisa mais importante do Xbox com o sensor Kinect. Porque o Wii você ainda precisa de um sensor, né? De algum controle, né, na mão e o sensor que fica captando o sinal. Já no Kinect, o sensor Kinect 1, ele emite um sinal, ele percebe tanto profundidade, tá? Como ele consegue captar um sinal 3D do corpo. Então, ele tem uma característica de permitir a jogabilidade simplesmente mexendo partes do corpo. Então, ele lê o corpo como um todo. E a gente falou um pouco melhor dele no episódio 6, que vai estar disponível para vocês acessarem também. Tá bom? Então, é apenas necessário, como a gente estava falando, o movimento do corpo do sujeito para que toda a mágica do jogo aconteça. E na época, em 2010, isso foi genial, isso foi um boom no mercado dos jogos mesmo, né? Então, os movimentos do avatar, eles vão ser totalmente captados pelo sensor. Então, já não precisa mais que o sinal saia de uma plataforma, de um controle, como acontece no Wii, que é muito legal. E assim, é muito legal usar o Wii, mas qual é a vantagem de você não ter nenhum controle segurando ou você não estar sobre nenhuma plataforma? A vantagem é você ter mais liberdade de movimentos. Então o paciente não fica tão circunscrito num espaço. Você pode explorar maiores deslocamentos, maiores amplitudes de movimento, né? Pode explorar o espaço para que o paciente se desloque nele. Isso é uma grande vantagem, especialmente quando você está avançando nos exercícios, ok? Ele pode ser usado em ambientes pequenos. A gente está falando que ele permite grande deslocamento, mas ele pode ser usado em ambientes pequenos. Para que você consiga utilizar essa função em ambientes pequenos, tem um adaptador do Kinect que se chama Kinect Zoom, que você adapta no Kinect e ele consegue ampliar a percepção do espaço, tá? Lembrando que para que o jogo aconteça adequadamente, você tem que estar de 1,4 a 2 metros, o paciente tem que estar, né, no caso, de 1,4 a 2 metros do sensor Kinect. Com o zoom, isso diminui, né, de tamanho bastante. Tá bom? Outra coisa a depender da quantidade de espaço e a depender do zoom, você pode ampliar mais ainda a possibilidade de usar mais do que um jogador, mesmo em espaços pequenos. Agora, se você tiver em espaços maiores, a possibilidade de jogar em dupla é muito tranquila, não precisa do zoom, tá? Do adaptador. E por que é legal jogar em dupla?
né? Porque permite socialização, permite competição, o paciente está tendo feedback real ali, ó, da sua evolução, avaliando com outro paciente, poxa, você está fazendo melhor hoje, hoje eu ganhei de você, eu fiz mais ponto que você. Então, esse clima de competição e de socialização gera também uma possibilidade que a gente fala, que envolve a questão emocional aí no jogo, né? Esse aspecto social, então é válido. E a gente, inclusive nas pesquisas, a gente trabalhou com jogos em dupla. E nas sessões a gente também faz isso, a gente coloca pacientes que têm alterações semelhantes, porque aí a gente consegue coordenar. Né? Melhore isso, e aí a gente vai acompanhando a evolução e eles também conseguem ter o feedback disso melhor. Outra coisa é que ele pode, assim como o I, ser utilizados com diferentes recursos da fisioterapia. E aí, sua criatividade é que manda, e a Adriana já falou bastante disso, né? Para o I, isso se aplica completamente ao Kinect. Outra coisa é a maior possibilidade de você treinar com o Kinect e o Xbox, né? No caso com o Kinect 1, os gestos funcionais. Você consegue treinar melhor os gestos funcionais. Por quê? Porque como ele vai captar todo o movimento do seu paciente, né? Então, se ele mexer o ombro enquanto ele está fazendo o movimento de abdução, o avatarzinho dele vai fazer um movimento igual. E a gente pode dizer, olha lá o que aconteceu com o seu avatar, né? Você consegue fazer com que o paciente tenha em tempo real o feedback de como ele está fazendo o movimento, como se fosse uma imagem espelho. Isso é muito bom, né? E também possibilita aí, no caso, e aí é muito legal, assim como o I, possibilita trabalho de força, trabalho de equilíbrio, de postura, de alongamento, de mobilidade pélvica, de treino cardiovascular e respiratório, treino de marcha, coordenação, propriocepção, função executiva e por aí vai, nas mais diversas áreas de atuação do fisioterapeuta. Deixa a criatividade mandar, ok? Mas também temos desvantagens.